Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos períodos mais fascinantes e, olha, mais complexos da literatura brasileira. O Barroco, um estilo que, como a gente vai ver, foi a primeira grande tentativa de dar voz à alma do nosso país. Dor, êxtase e contradição. É isso. Essa imagem já entrega a essência do Barroco, um estilo que nasce do conflito, sabe? Daquela tensão que não para entre o sagrado e o profano, o pecado e o perdão. É, sem dúvida, uma arte de extremos. E aí que entra a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Como é que um movimento artístico que veio da Europa todo moldado pela Contra-Reforma conseguiu se transformar no primeiro intérprete das angústias e da identidade de uma nação que ainda estava nascendo? Para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente tem que voltar lá para o comecinho. E esse começo, como vamos ver, é surpreendentemente controverso. Olha, o Barroco no Brasil não foi um piscar de olhos, não. A gente está falando de mais de 150 anos. Começa oficialmente em 1601 com um poema chamado Prosopopeia, e ele vai atravessar os séculos 17 e 18, uma era de muita, mas muita transformação na colônia, até finalmente dar lugar ao arcadismo. E é bem aqui que o debate começa a esquentar. A visão mais tradicional, aquela dos livros didáticos antigos, basicamente vê Prosopopeia como uma imitação meio pobre de Os Lusíadas, a grande epopeia portuguesa. Um começo meio decepcionante para a literatura de um país inteiro. Mas, será que a história é só essa? Vamos guardar essa pergunta. Mas antes de sair julgando a obra, a gente precisa entender o estilo. O que é que definiu o pensamento e a arte barroca? O que se passava na cabeça dessas pessoas? Imagina só, o ser humano do período barroco vivia espremido entre dois mundos. De um lado, a fé total da Idade Média, com Deus no centro de tudo. Do outro, a razão e o humanismo que vinham com o Renascimento. Essa tensão toda gerava uma angústia profunda, um pessimismo sobre a vida aqui na Terra. E para expressar essa confusão, a linguagem tinha que ser igualmente dramática, cheia de enfeites, sempre brincando com opostos. Luz e sombra, vida e morte, prazer e culpa. E essa complexidade toda aparecia de duas maneiras principais. Pensa no cultismo como uma pintura com palavras. O foco total é na forma, em como as coisas soam, nas imagens que as palavras criam. Já o conceptismo é tipo um xadrez de ideias. O foco aqui é no raciocínio lógico, em construir um argumento inteligente para convencer quem está lendo. São, na verdade, duas faces da mesma moeda barroca. Muito bem. Agora que a gente já entendeu como era esse estilo lá na Europa, vamos ver o que acontece quando ele atravessa o Atlântico. Como é que essa estética europeia foi transformada quando deu de cara com a realidade do Brasil colônia. E aqui está o pulo do gato. O barroco no Brasil não foi uma cópia feita com papel carbono, foi uma apropriação. Ele se tornou a linguagem perfeita para expressar as contradições gigantescas de uma sociedade marcada pela fé que era imposta, pela violência da escravidão e, ao mesmo tempo, por uma diversidade cultural que já pulsava por aqui. E o maior exemplo do conceptismo do jogo de ideias no Brasil foi, sem a menor sombra de dúvida, Padre Antônio Vieira. Os sermões dele eram espetáculos de oratória. Ele não pedia só que as pessoas tivessem fé. Ele usava a lógica, a retórica, argumentos super sofisticados para construir um raciocínio que levava até a fé. Era a razão a serviço de Deus. Escuta só essa passagem. O Vieira está comparando os pregadores, os padres, ao sal da terra. Se eles perdem a essência, a capacidade de salgar o mundo com a doutrina, eles se tornam inúteis. É uma analogia poderosíssima, um argumento lógico, direto, a cara do estilo conceptista dele. Só que o barroco brasileiro tinha um outro lado. Um lado bem mais ácido, mais crítico. Uma face que pertencia a Gregório de Matos, que não foi à toa que ganhou o apelido de Boca do Inferno. E esse poema aqui, nossa, ele explica perfeitamente o apelido. Com um jogo de palavras afiadíssimo, ele faz um diagnóstico que destrói a sociedade baiana da época. Ele usa a forma barroca cheia de jogos, não para louvar a Deus como Vieira fazia, mas para escancarar a hipocrisia e a corrupção. Com Gregório de Matos, o barroco começa a desenvolver uma consciência crítica que é genuinamente brasileira. Ok, agora que a gente tem esse panorama da complexidade do barroco brasileiro, vamos voltar lá para aquela obra inaugural, a Prosopopeia, e olhar para ela com outros olhos. E se aquela leitura tradicional estiver completamente errada? E se a suposta falta de qualidade for, na verdade, de propósito? Essa é a pergunta provocadora que pesquisadores mais recentes começaram a se fazer. Então, a gente tem aqui as duas visões, lado a lado. De um,
a epopeia que deu errado. Do outro, uma paródia super inteligente. Uma obra que mistura o sério com o cômico para, em vez de celebrar a tal nova Lusitânia, tirar um sarro sutil da própria ideia de se criar uma nova Portugal aqui nos trópicos. E as evidências para essa releitura são bem interessantes. O próprio autor chama a obra de rascunho. Ela é pequena, quase uma miniatura épica. A linguagem, que parece rústica, pode ter sido uma escolha para subverter aquele tom grandioso. E o ponto talvez mais importante: naquela época, imitar o modelo clássico, a tal da mimesis, era um sinal de cultura, de erudição, não era falta de criatividade. Então, depois dessa viagem toda, a gente chega de volta à nossa questão central. Afinal de contas, por que esse período, com todas as suas contradições, é tão importante para se entender o Brasil? A resposta, no fundo, é esta. O Barroco, com essa sua linguagem do conflito, foi a primeira manifestação artística que conseguiu capturar a tensão que é a base da identidade brasileira. Esse embate eterno entre o modelo ideal, importado da Europa, e a realidade caótica e diversa que existia aqui. O legado é gigantesco e está vivo até hoje. Foi o Barroco que deu voz pela primeira vez às nossas contradições sociais. Foi ele que, com Gregório de Matos, iniciou uma consciência crítica nacional. E talvez o mais importante, foi ele que fundou uma tradição na nossa literatura de ficar se perguntando, afinal, o que é ser brasileiro? E talvez, no fim das contas, a melhor forma de enxergar o Barroco brasileiro seja exatamente esta. Ele foi o primeiro rascunho. Não uma cópia, não um fracasso, mas o primeiro brilhante e conflituoso esboço da alma de um país. E fica a pergunta, né? O que será que esse rascunho ainda tem a nos dizer hoje?